Fala, meus queridos, bem-vindos, correção CNU, bloco 4, 100% focada. O nosso objetivo aqui é analisar a redação à luz dos aspectos microestruturais, que representam metade dos pontos da discursiva, então 50% dos pontos da redação da prova discursiva, do texto discursivo, né, vão versar sobre aspectos microestruturais, ou seja, gramaticais, de estrutura, de coerência, de coesão, e isso nós fazemos aqui para vocês. Então, eu vou avaliar uma redação que eu considero muito boa, apesar de alguns deslizes, mas é importante ver textos bem escritos para que você possa reproduzi-los e internalizá-los na sua escrita, tá? Aqui na nossa plataforma de correção nós temos um plano de correção, né? Um plano de correção focado na correção gramatical. Então, o aluno manda a redação, a gente faz a correção gramatical e de estrutura. Como essa redação está muito bem escrita, deixa eu cortar aqui para ficar um pouco melhor, está muito bem escrita, quase não teve erro, né? A gente vai usar aqui para mostrar para vocês o que deve ser seguido, o que é recomendável, tá? Vamos lá. O Código Penal, em seu artigo 149, disciplina que é crime submeter alguém à condição de trabalho análogo à escravidão, sendo punível com multa e pena. Há duas coisas importantes aqui nesse primeiro período. Uma coisa, não é propriamente um erro. Pode ser que você pegue ali um corretor mais caxia, mais cri-cri, que vai talvez penalizar isso. Mas, por exemplo, o Código Penal precisa de ser detalhado. Tipo assim, Código Penal brasileiro, porque existem códigos penais no mundo inteiro. Tem um Código Penal italiano, o alemão, o americano, o dos Estados Unidos, enfim. Então, você precisa detalhar qual é essa lei. Ok, Código Penal, tá, mas de qual país? Então, o brasileiro tipifica essa conduta como crime. Beleza? E foi muito bom ela mencionar o artigo. Professor, não lembro o artigo. Se cair na minha discursiva lá alguma coisa do Código Penal, alguma lei específica, eu preciso detalhar o artigo? Não. Se você detalhar a norma já está tudo certo. Você não é obrigado a citar o artigo específico. Se você lembrar qual é o tipo penal, a essência do tipo penal e a norma, está tudo certo. Ah, professor, se eu não lembrar o número da norma, o número da lei, também não precisa, basta citar o nome da lei. Então, o Código Penal brasileiro, não precisa citar o nome da lei, porque tem uma lei, tem uma lei com um número específico, o Código Penal é uma lei com um número. Agora, eu não preciso lembrar dessa norma. Ah, se eu não lembrar o número da norma regulamentadora, basta você lembrar que existe uma norma regulamentadora regulando as condições de segurança no trabalho. Ok. Se você detalhar essa norma, tudo certo, você não precisa estar citando o artigo de forma explícita, mas aqui ela citou e tudo certo. Beleza. Outra coisa na linha 3, ó, ela bota sendo punível, né, com multa e pena. Então, que pena? Porque até onde eu sei, multa já é uma pena. A multa é uma pena pecuniária, né, uma pena pecuniária. Então, a pena aí ficou redundante, então seria melhor ela explicar, ó, pena de reclusão ou pena de detenção, né? Enfim, citar qual pena é essa, se é uma pena, enfim, administrativa, então você tem que explicar melhor as coisas, tá? Aí, ó, linha 3, além disso, as empresas que adotarem este tipo de postura, então não é esse tipo de postura, né? Passarão a integrar um cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a atividades escravas, conhecido como lista suja. Está entre aspas, né? Não tem um nome genérico, é um nome, enfim, informal. Esta inclusão ocorrerá após decisão administrativa irrecorrível e permanecerá por 2 anos, prorrogáveis por igual período, caso o empregador seja autuado novamente pela mesma infração. Então, a gente precisa entender que esse texto aqui ele foi feito a partir de ele foi escrito a partir de perguntas estruturadas. Então, esse tipo de texto, o discursivo expositivo, dissertativo expositivo, né, ele tem essa característica, é um texto mais expositivo e objetivo. Então, se você pega o enunciado da questão, tem lá perguntas estruturadas, ou fale sobre os crimes praticados contra trabalhadores e tal, enfim. Então você precisa explicar à luz daquela pergunta, daquele comando, daquela pergunta estruturada. Você não tem espaço para argumentação, para defesa de ponto de vista. Então é apenas mostrar o quanto você sabe em relação àquele tópico que está sendo perguntado
e arguido pela banca. Então é objetivo, é direto ao ponto. E a candidata fez isso muito bem, o candidato não sei. Citou a norma, explicou como acontece, os efeitos, as consequências, as causas, enfim. Ela não adentrou no mérito da questão, se está certo, se está errado, que aí sim é um texto argumentativo. Ela foi direto ao ponto, ela não adentrou no mérito. Ela simplesmente mostrou o que ela sabe em relação ao tema. E essa é a essência do texto expositivo, tá? Gramaticalmente está perfeito, né? Não tem desvios gramaticais aí. E essa aluna aqui já mandou algumas redações para correção e foi melhorando a parte gramatical ao longo das correções, né? Beleza, linha 9. Aí, ó, tem um problema. Ela começa assim, ó, vale ressaltar ainda. Então, veja. Claro, o ideal é começar o parágrafo com algum elemento coesivo. Um articulador. De fato, o ainda aí poderia, né, ser esse elemento coesivo, mas se ele está separado da posição original, seria no início do período ou no final, ele deveria estar entre vírgulas. Então, vale ressaltar, vírgula, ainda, vírgula, que o Superior Tribunal Federal, STF, não é superior, é Supremo Tribunal Federal, tá? Então, tem um errinho aí, né, de nomenclatura, mas ok. Decidiu que a inserção das empresas nessa lista é constitucional, visto o princípio da transparência ativa, segundo o qual os órgãos e entidades, tem um errinho de paralelismo aí, ó, na linha 11, os órgãos e as entidades, porque, concordar, né? Os órgãos masculinos e as entidades femininas. Então, não é os órgãos e os entidades, são os órgãos e as entidades. Então, faltou o paralelismo aí. Um errinho aí também que tira ponto, tá? Os órgãos e as entidades da administração pública têm o dever de divulgar informações de interesse da sociedade. Ó, independente de provocação. Opa, também, mais um erro, né? É independentemente de provocação e não independente. Veja, independente aí é um adjetivo. Então, fulano é independente, o que não é o caso. Independentemente é advérbio. Então, independentemente de provocação, sem necessidade de provocação. Então, linha 13 também tem um equívoco. Então, é independentemente, tá? De novo, linha 14, começou o parágrafo sem elemento coesivo. E a banca, Sesgan Rio vai pontuar isso aí. A ausência de elementos coesivos no início dos parágrafos é um problema. Faltaram elementos coesivos, tá? Em relação à escravidão, então, por exemplo, em segundo plano, ou além disso, ou em continuidade, faltou algum tipo de amarração do parágrafo com a ideia anterior, tá? Então, em relação à escravidão contemporânea no Brasil, vírgula, ela atinge trabalhadores urbanos e rurais, além de estrangeiros que deixam seus países em busca de melhores condições de vida e emprego. Beleza. O conceito deste tipo de trabalho é desse, não deste, né? O conceito desse tipo de trabalho, escravo, tá? A gente apontou aqui. Repetiu escravo, não precisava repetir, já que escravo já está, né, mencionado ali anteriormente. O conceito desse tipo de trabalho evidencia que, nos dias atuais, sua caracterização vai além da privação de liberdade, vírgula, atingindo a dignidade do ser humano, como em hipótese de submissão a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes e restrição de locomoção. Cabe destacar que, segundo o STF, basta que ocorra uma dessas hipóteses para ficar caracterizado o crime de reduzir alguém à condição análoga à escravidão. Certo, o candidato escreve muito bem, um outro desvio, mas bem simples, bem singelo, tá? Entendam, essa organização das ideias é muito boa. O candidato responde as perguntas de forma direta, clara, né? Não há dúvida de que o candidato está respondendo aquilo que o comando da prova pede, tá? E a gente faz a correção gramatical. A gente faz as observações gramaticais. Todos esses apontamentos que eu falei agora foram explicados na correção do aluno, né? Eu peguei aqui
apenas o texto do aluno e estou analisando agora, fazendo uma segunda avaliação. Já foi feita essa avaliação lá na correção, né? Beleza. Linha 24, de novo, começa o parágrafo sem elemento coesivo. Se é o último parágrafo, acredito eu que é o último aqui, ó, poderia ter botado algum elemento articulador que dá essa noção de conclusão. Então, por fim, né? Por fim, em última análise. Então, o texto está sem coesão textual. O texto está sem coesão. Isso é um problema. Um problema que pode tirar pontos de você. Às vezes, aquele um ponto, aqueles 2 pontos que você precisa para passar no concurso, para ficar dentro das vagas. E é isso que a gente tenta resolver aqui na correção. Beleza, vamos lá então, ó. Beleza. Então, já o bluewashing acontece quando uma empresa se autodeclara socialmente responsável e comprometida, mas na verdade desrespeita os direitos fundamentais dos trabalhadores. Ok, trouxe a conceituação legal do que é bluewashing. Porque assim, ó, se você olhar o comando da questão, ele fala, né? Conceitue bluewashing, fale sobre as suas características, enfim, explique como funciona. Então, o candidato está trazendo esse conceito, explicando como é que funciona na prática. Tal. Ou seja, é uma expressão utilizada para designar uma situação na qual o discurso de responsabilidade não corresponde com as práticas adotadas pela empresa. Ponto. Para que esse tipo de conduta seja combatida, aí falta uma vírgula, porque aí tem um adjunto adverbial de finalidade, né, para que esse tipo de conduta seja combatido, falta uma vírgula depois do combatida, é fundamental uma fiscalização mais efetiva e punição às empresas que a cometerem. Poderia ter explicado melhor, né, como que se pode fazer essa fiscalização, mas já não tinha mais espaço, né? Ultrapassou as 30 linhas. Poderia ter explicado melhor, trazido algum tipo de proposta de solução para mostrar como isso pode ser feito, ou trazer algum exemplo do que já é feito no Brasil. Uma hipótese legal seria o candidato tentar diminuir o tamanho da letra. A letra é um pouco grande, um pouco espaçada, tentar diminuir o tamanho da letra para conseguir ocupar menos espaço e ter mais espaço para fundamentar as ideias. Então é o que eu sempre falo para vocês. Afirmou, explique. Afirmou, explique, justifique. Não fique só afirmando coisas. Afirme, mas explique, justifique. Esse é um bizu interessante. Nós temos um pacote agora disponível de correção para o CNU Bloco 4 e blocos 1 a 7 também Bloco 4, de correção gramatical. Uma correção, é um curso somente com correção gramatical, são 5 correções gramaticais, que você pode melhorar a metade dos pontos da discursiva, que dizem respeito exatamente a esses critérios aqui de coerência, de gramática, pontuação, regência. Se você tem dificuldade com essa parte, envie seu texto para a gente corrigir. Esse curso não tem teoria, é só correção gramatical, focado só nisso, para que você melhore essa metade dos pontos da discursiva do CNU, nível superior, bloco 4 e demais blocos de nível superior. Beleza? Você vai também receber como bônus nesse curso um curso de gramática, de teoria e de questões comentadas. Por que é importante ter esse curso? Porque você vai entender a teoria gramatical. Pô, professor, vi que eu errei, cometi muitos erros de pontuação na minha discursiva. Como é que você melhora? Volta para as aulas de gramática, meu amigo. Não tem jeito. Por mais que não caia gramática na sua prova de língua portuguesa, você precisa melhorar para não errar na discursiva, porque vale muitos pontos. Então, volta para as aulas de teoria de gramática. Você aprender que não se coloca vírgula, por exemplo, entre sujeito e verbo. Você não entendeu na teoria, você não vai conseguir melhorar. Então, a gente aponta na correção os seus erros e você identificando os seus principais erros, volta para as aulas teóricas e nós oferecemos esse curso teórico como bônus nessa turma do CNU. Beleza? Então, ó, galera, aperta no like se você gostou. Se você também quer, sei lá, sugerir temas, sugerir ideias para mais vídeos como esse do CNU, comenta no chat aí o que você quer me propor, algum tema, alguma proposta, até algum tema que você já pegou, enfim, alguma redação que você já fez, manda para mim aqui, digita e manda para mim, que eu vou pegar e avaliar num vídeo posterior, beleza? Forte abraço, meus amigos, tamo junto.